É interessante entender também que ela tem uma imensa gama de trabalhadores desse lado da vida, participando aqui do dia a dia. Obviamente nós estamos falando aqui para duas plateias. Aliás, todas as instituições humanas têm dois tipos de público. Temos os encarnados e os desencarnados. Em toda e em qualquer instituição. Se você vai no hospital, teremos ali os enfermeiros e médicos encarnados e teremos também ali enfermeiros e médicos desencarnados. Numa escola, professores encarnados e desencarnados. Porque o mundo espiritual permeia e entrelaça com nossas atividades. Uma vez me perguntaram se o espírita pode brincar o carnaval. E obviamente a doutrina, em momento algum, proíbe você de fazer absolutamente nada. Mas eu lembro muito de uma passagem de Jesus, em que ele fala para os seus apóstolos o seguinte: se você tem um exército de 10.000 homens, e o seu inimigo tem 20.000, o que você vai fazer? O que você vai fazer? E ele fala, você tem que fazer um acordo de paz com ele. Certo? Porque se você for com 10.000, vai ser derrotado, é um suicídio. Faça um acordo de paz com ele. Ele fica lá e você fica aqui. Se você sabe que vai ser derrotado, ele fica lá e você fica aqui. Como é que está o seu exército na hora de brincar o carnaval? Vai vencer ou vai ser derrotado? Se não, faça um acordo de paz com ele. Ele fica lá e você fica aqui. Correto? Porque tenho certeza que se for desfilar numa escola de samba, que é um espetáculo bonito, e aquele juiz abrir o desfile, vão entrar 2 escolas de samba. Né? Encarnado e desencarnado. Okay? Para 2 plateias também. Mas se pagaram e tudo pagaram. Essa presença espiritual, elas ocorrem em todas as instituições, inclusive na nossa doméstica também. A pergunta é, quem que nós estamos levando para a nossa casa? Né? Essa dimensão espiritual, ela não se restringe apenas a uma instituição espírita, ela se restringe a todas as instituições. E por isso, então, é inevitável que os espíritos participem e vivenciem de todas as nossas criações, em muitos dos casos nos incentivando, nos motivando, tanto para o bem como para o mal. O que a gente precisa é observar o que a nossa intuição e percepção nos diz a respeito das consequências dos nossos atos. Esses grupos, essas pessoas que se reúnem no plano espiritual com o intuito de fundar uma instituição, às vezes eles resolvem dar a casa a uma homenagem a um determinado grande nome da vida espiritual. Toda casa tem um mentor, tem uma pessoa, um espírito de escola escolhido, independente do nome. Alguns colocam o nome daquela personalidade, outros não têm, como a Caminho da Luz. Mas isso, obviamente, não isenta a casa Caminho da Luz de ter também um mentor espiritual que participa e que orienta e que tem uma influência muito forte sobre quem dirige ou sobre os dirigentes, as pessoas que têm mais, digamos assim, características de decisão dentro do dia a dia da casa. Assim é comum a gente observar casos interessantes. Eu estava conversando com o nosso nobre fotógrafo aqui, que frequenta o Centro Espírita Regeneração, ali em frente ao UERJ. Eu já tive a oportunidade de conhecer essa casa. O Centro Espírita Regeneração, ele foi fundado por pessoas que haviam uma certa afinidade muito grande com o Dr. Bezerra de Menezes. Só que esse contato com o Dr. Bezerra não começou simplesmente pelo amor. Era um grupo de pessoas que no passado, quando o Dr. Bezerra, em uma de suas encarnações, havia fundado uma casa de caridade, intitulada Casa dos Benefícios, este grupo preconceituoso, invejoso e fanático atacou aquela instituição, matou
o então Dr. Bezerra de Menezes, daquela época, destruiu as instalações. E assim acharam eles que estavam fazendo um grande feito em favor de Deus. No plano espiritual, arrependidos, mais esclarecidos, mais envolvidos com a verdade, se uniram para fundar uma nova casa dos benefícios, com o intuito de reparar o grande erro. E assim, com uma forte afinidade com o Dr. Bezerra de Menezes, que inclusive assinou o Estatuto da Casa, do plano espiritual, eles criaram então uma reprodução daquilo que eles haviam destruído no passado. Assim, a afinidade ao Dr. Bezerra começou pelo desvio e terminou numa grande obra de amor que permanece até hoje e é um grande local de estudo, de caridade, de assistência às pessoas, ali em frente ao UERJ, no Maracanã. E quantas casas franciscanas tem por aí? Né? Quantas casas? Inclusive a que eu frequentava, que foi citado aqui, a Associação Espírita Francisco de Assis, tem a União Espírita Francisco de Assis, Centro Espírita Francisco de Assis, e quando a gente imagina aquela grande alma da Úmbria, aquele espírito do Escol, nascido na cidade de Assis, aquele rapaz que deu o exemplo de humildade, de desprendimento para a humanidade toda, quantas pessoas ele não assistiu, não ajudou, não resgatou, uma imensa falange de espíritos que trabalham para ele, que dão assistências morais, de saúde, espirituais. E todo mundo, essas pessoas assistidas, que quando reencarnam, Centro Espírita Francisco de Assis. Né? Por causa do imenso amor e carinho que se tem por essa alma maravilhosa, que foi esse jovem rapaz lá da Assis. E assim, as casas normalmente têm essa personalidade marcante para isso. Uma vez, perguntaram a Francisco Xavier, não o Chico Xavier, mas o Espírito Francisco Xavier, se ele podia ser também mentor de uma instituição. E ele falou assim, com todo prazer, mas eu quero algumas recomendações que sejam seguidas. Que a casa seja voltada para tratar da doença da alma, porque esta é a principal doença que precisa ser tratada. Este é o principal evento que precisa ser feito. A caridade voltada para o espírito. As pessoas vivendo na simplicidade, sem qualquer absurdo, sem qualquer luxo ou complexidade que fuja da simplicidade que o próprio Mestre Jesus estabeleceu em seu Evangelho. O Evangelho seja a bússola que norteie os passos dessas pessoas. As entidades, neste instante em que são chamadas como mentoras, vão cobrar, vão inspirar por parte dos seus dirigentes a continuidade desse tipo de postura e de comportamento. Exatamente para que o objetivo principal não seja desviado em relação a isso. É claro, a casa espírita, como todas as instituições, ela é formada por pessoas, por indivíduos. E como todos os indivíduos, nós temos uma característica a falhas, ao erro, ao desvio. Vocês acham que errar é humano? Imagine então a gente sentindo aquela dorzinha aqui do lado direito, né? E aí aquela dorzinha vai aumentando, daqui a pouco você corre para a emergência do hospital, né? É uma apendicite. Apendicite é assim. Você começa a sentir dor 6 horas da manhã, meio-dia tu já está operado. Não dá para esperar. Não é o meu caso, mas já tem gente na família que passou por isso. E aí você colocar naquela maca, vai correndo para o hospital, você vê as luzes passando pela sua cabeça, e aí no centro cirúrgico você vê uma placa assim. Se alguma coisa acontecer errado, perdoe-nos, porque errar é humano. Você não tem outra opção. Está amarrado ali na cadeira mesmo. Centro Espírita Casa do Caminho, lá na portaria, na sede nova. Se sair daqui pior do que entrou, desculpa-nos, porque errar é humano. Emmanuel diz que acertar também é humano. Acertar também é humano. Mas a gente falha, a gente tem erros. Mas há uma diferença interessante sobre isso. Há uma distância
entre a pessoa que erra e o hipócrita. O que é o hipócrita? O hipócrita é aquela pessoa que erra conscientemente, é isso? E não tem a mínima intenção de mudar o seu comportamento, não tem a mínima intenção de ser diferente do que ele é, e fica mostrando uma realidade que ele não é. Agora nós, que erramos, somos alunos do bem. A gente erra, a gente tem nossas dificuldades. É muito mais fácil você assimilar uma virtude nova do que livrar-se de um vício velho. Então a gente às vezes é preso, amarrado a esse vício antigo. Um vício comportamental, não estou falando de cigarro, nem de bebida, mas um vício, uma atitude. A gente falha. Mas a gente falha com um grande esforço, com um grande interesse de querer acertar um dia, de querer resolver um dia. E isso é que faz a grande diferença, porque se nós não fôssemos perfeitos, não estaríamos encarnados no mundo de provas e expiações. E se o centro espírita fosse um local de pessoas perfeitas na sua administração, ele não estaria sendo fundado dentro de um mundo de provas e expiações. Então a natureza humana faz parte deste negócio, faz parte dessa estrutura. E por isso os espíritos encarnados, sabendo dessas nossas limitações, se esforçam enormemente para que a gente erre o menos possível, que nós sejamos inspirados em cada decisão e em cada ação. Coloquem-se, por exemplo, no lugar de Jesus, obviamente guardando a devida distância, né? Você acha que aqueles 12 eram perfeitos? Você acha que aqueles 12 que andavam ali com ele, escutando, eram perfeitos? E Pedro, né? Que era casado, é isso? Tinha esposa, tinha sogra, e Jesus fez o favor de curá-la, né? Tinha filhos, tomava conta de um barco de pesca, e tinha funcionários. Um deles, seu irmão André, João e Tiago, outros 2 irmãos que faziam impactos, pagava impostos, tinha problemas demais. Era uma pessoa que tinha seus receios, negou Jesus, não é isso? Quando ele estava em Roma, ele também fugiu de Roma. E na Via Ápia, saindo de Roma com seu cajado, para não ser levado ao sacrifício, ele encontra Jesus vindo no sentido contrário. E ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, é você? O que o Senhor vai fazer? Eu estou voltando a Roma, estou indo a Roma para ser crucificado de novo. Essa frase que Pedro fala para ele assim: para onde vais? Virou um filme de Hollywood que em latim chama-se Quo Vadis. Quo Vadis. Não é isso? Eu estou voltando a Roma para ser crucificado de novo. E naquele momento, Simão se torna São Pedro. Ele dá meia volta e entra em Roma para ficar ao lado dos cristãos que estavam sendo perseguidos por Roma. Quanto tempo ele levou ali ao lado de Jesus para assimilar isso? Imagine João e Tiago, 2 irmãos jovens. O grupo saía da Galileia em direção à Judéia em inúmeras ocasiões. Era um grupo grande, não eram só os 12, iam também as mulheres. Madalena ia, Joana de Cusa também ia, que atualmente é a nossa querida Joana de Ângeles. E aí então os 2 iam na frente para escolher locais para eles se hospedarem. E em Samaria ninguém quis hospedar o outro. E eles voltaram irritados. Jesus, ninguém quer nos receber. Vamos rezar para Deus para chover fogo em cima daquele pessoal todo. João e Tiago. Isso, gente, não é no livro espírita que está escrito, não. Está escrito no Evangelho, lá na Bíblia. E Jesus fala: vocês sabem o que vocês estão pedindo? Vocês sabem o que vocês estão falando? Imagina a paciência do mestre, né? Aqueles 2 garotos ali, vocês sabem o que vocês estão fazendo? E a partir daquele dia, eles receberam um apelido de Filhos do Trovão, né? Por causa do temperamento explosivo dos 2. Eram seres humanos, como nós, só que com uma grande diferença: eles acreditaram na causa.
Eles incorporaram a causa e deram suas vidas por essa causa. Então, todos nós aqui podemos ser santos um dia. Talvez não tenha chegado o momento do nosso grande sacrifício, mas somos humanos, criando uma instituição humana que é um reflexo de uma dimensão enorme do plano espiritual, que tem como grande objetivo curar almas enfermas. Conforme a música diz, hospital de almas, escola de espíritos que precisam se regenerar. Por quê? Porque senão a gente não consegue sair do estado de sofrimento, do estado de angústia. Vamos ficar nesse ioiô espiritual, de encarna, desencarna, encarna, desencarna, e não vamos conseguir construir um evento melhor. E aí a criação da visão espírita nos deu um grande avanço, um grande ferramental para que a gente possa acelerar esse nosso processo de reforma íntima. Porque antes, as demais outras escolas religiosas, a quem nós também temos grande respeito, não oferecia essa visão, essa percepção de nossa realidade que hoje nós temos. E essa percepção é obtida aqui. Esses problemas que nós estamos trazendo em nossas vidas, muitas das vezes foram criadas em outras. O sofrimento que você tem ao lado daquela pessoa é o resgate de algum outro problema passado. As afinidades, as simpatias e as antipatias são frutos de relacionamentos difíceis e problemáticos do passado. A família não é um local de espírito de escola, de grande amor, mas conforme o Manuel nos diz, é um cadinho de espíritos ali em processo de resgate mútuo. Você sabe o que é um cadinho? Cadinho é aquele recipiente, o nome está no diminutivo, mas ele é grande, aonde você tem aquele metal de aço fundido nas refinarias. Eles jogam aquele ferro incandescente, líquido, naquele imenso cadinho. E no momento em que você tem o ferro naquela forma líquida, as impurezas, aqueles produtos que não servem para fazer uma boa fundição, uma boa laminação, eles flutuam para que o metalúrgico possa raspar e jogar fora o que não presta, e assim aquele metal possa ser vazado num molde e se transformar num objeto útil à sociedade. Portanto, isso é a família. Isso são os espíritos que se encontram debaixo do mundo. Isso é a casa espírita. Uma outra forma de família. Mas que também são espíritos comprometidos uns com os outros e comprometidos com uma causa, que se reúnem para aparar as suas arestas e ao mesmo tempo transformar alguma coisa de útil para a sociedade. Certo? E toda a casa espírita, obviamente, ela, para sobreviver e cumprir essa tarefa, ela tem o apoio do mundo espiritual, que em conjunto com os encarnados criam barreiras magnéticas que protegem a instituição, que protegem a sua finalidade. Correto? E quem é que forma essa barreira magnética? Os espíritos e as pessoas. Esse grupo interligado e formado de pessoas que estão com um pensamento voltado para o bem. Vocês querem ver um exemplo interessante dessa barreira magnética? No livro Os Mensageiros, esse livro da coleção da Ana Luiz, Dona Isabel, viúva, mãe de 3 filhos, realizava periodicamente o seu culto no lar. E numa dessas noites de culto no lar, você já ouviu falar nisso? Ela então recebeu a ilustre visita espiritual de Alexandre e de Ana Luiz, entidades espirituais que estavam de passagem na Terra em trabalhos de estudo e de assistência. Era ela e os 3 filhos, do ponto de vista humano, mas uma grande quantidade de espíritos em volta para participar do culto. Inclusive, o seu marido já desencarnado, que estava também ali presente, fazendo parte do culto. E era uma casa, então, onde havia a prece, a oração
o pensamento voltado para o alto. E naquela noite específica, aqui no Rio de Janeiro, estava armando uma dessas tempestades tropicais que nós estamos acostumados aqui. Aquelas chuvas fortes, aquelas tempestades magnéticas com raios, relâmpago. Não sei se vocês sabem, mas os espíritos muito materializados, muito inferiores, também se sentem incomodados com a chuva. Sentem-se incomodados também com as intempéries da natureza. E aí, nesses momentos de grande tempestade, eles procuram se abrigar, da mesma forma que os humanos encarnados se abrigam. E entre lugares que eles escolhem para se abrigar são locais sem qualquer tipo de proteção espiritual. Ambientes das mais diversificadas formas de pensamento, pessoas heterogêneas, isto é, sem qualquer tipo de obstáculo à passagem deles. E alguns até preferem entrar dentro da casa das pessoas. Não estou falando isso para vocês trancarem a porta num dia de chuva, não. Nem a janela, a não ser que haja o risco da água, né, do vento levar a chuva para dentro de casa. Mas André Luiz observou naquela noite um desses espíritos entrando pelo portão do terreno da casa de Dona Isabel, indo em direção à casa dela e batendo de frente com uma bela barreira magnética para a qual ele não conseguiu passar. E aí ele recebeu essa lição do que realmente a prece é capaz de fazer. Sim, o homem cria fronteiras, cria portas, mas a prece cria barreiras espirituais muito poderosas. E assim a casa está protegida e resguardada de qualquer entrada não autorizada nos seus limites. Casa da Dona Isabel, uma vez por semana, 20 minutos de culto no lar. Certo? Outro caso também muito interessante no livro Missionários da Luz, e isso conta de uma maneira muito curiosa, era um jovem rapaz participante da escola mediúnica de uma casa espírita. Ele estava ali no trabalho de desenvolvimento da sua mediunidade e uma vez terminada a sessão, então ele sai do centro para ir em direção à sua casa. E lá fora, já que não conseguiam entrar porque não era permitido, duas entidades espirituais ligadas às trevas o aguardavam. Estava ali esperando ele sair. Por quê? Porque embora ele vinha à casa espírita, a sua mente toda era voltada para coisas espirituosas. Tinha comportamentos duvidosos, comportamentos desequilibrados, que essas entidades então se beneficiavam acompanhando ele nas farras, embora ele fosse casado. E aí então as entidades, uma de cada lado, pegou o braço dele e ele foi caminhando para casa com aquelas duas companhias espirituais que ele procurou, que ele se associou. A culpa não são daqueles espíritos, a responsabilidade é dele. E ele então, naquela noite, estava mais cansado do que o normal, e ele decidiu ir para casa, gerando contrariedade aos espíritos. Mas ele queria ir para casa e não ir para os bares. Por que isso? Porque na hora que ele entrou na sua casa, os espíritos ficaram do lado de fora, não puderam entrar. Isso porque sua nobre esposa tinha o hábito de 5 minutos por dia fazer uma prece, pedindo a Deus para proteger o seu lar. Veja que fronteira fantástica a mente, o espírito é capaz de criar através de sua fé. Imagina que barreira fantástica. Existe esta casa espírita em função da fé de todos nós que aqui frequentamos ela. Os espíritos associados com as mentes, com os melhores propósitos dos que aqui frequentam, transformam isso aqui num ambiente controlado, adequado, para dar assistência aos que vêm do plano material, assim como também os que vêm do plano espiritual. Por isso, não se recomenda a prática da mediunidade na sua casa. Não sabemos como está o ambiente lá. Hoje a televisão veicula coisas dos mais diversos matizes. Que
Que tipo de ambiente nós temos às vezes em nossas casas? Novelas, às vezes com cenas mais pesadas, filmes violentos. Aqui não. Aqui é um ambiente controlado, seguro para a tarefa mediúnica e a tarefa espiritual. Porque as partes estão todas envolvidas e interessadas para esse meio. E aí vem um outro aspecto interessante. Já que aqui então é um ambiente preparado para isso, é um local adequado então para as reuniões públicas, que, na minha opinião, é uma das reuniões mais sensíveis que existe dentro de uma casa espírita. Porque é um momento em que a casa está aberta para toda e qualquer pessoa, de todo e qualquer tipo de entendimento, de todo e qualquer tipo de problema. Seja psicológico, seja físico, seja espiritual, seja social. E assim, como nós já vimos falando até agora, essas pessoas não entram sozinhas. Elas entram acompanhadas por aqueles que se afinizam com a sua forma mental. Essa afinidade funciona que nem rádio, não é isso? É tudo uma questão de frequência, não é? Quando você coloca na rádio Rio de Janeiro, tem uma frequência própria para isso, não é? Você vai lá e sintoniza. Quando você bota na Jovem Pan para escutar o funk, tem outra frequência também, não é isso? Não só na rádio, como na sua cabeça também. E aí você, obviamente, atrai para esta frequência aqueles que compartilham desse tipo de coisa. Ao entrar na casa espírita, neste ambiente controlado, aqui, então, as duas partes são assistidas. As duas partes são envolvidas. Não basta apenas a manifestação do fenômeno mediúnico para ajudar. Porque realmente acreditamos que todos os outros modelos de religião trabalham com espíritos. Todos trabalham com espíritos. Mas a forma com que esse trabalho ser realizado, nenhum deles assume a postura que uma casa espírita assume. Muitas instituições afugentam o espírito, expulsam a entidade, tomam uma atitude até relativamente violenta, às vezes até agridem a pessoa que está sendo afetada pelos espíritos. Isso me faz lembrar também de Chico Xavier, nosso querido médium, que lá em Pedro Leopoldo, ainda naquele movimento muito incipiente da época, ele prestava assistência espiritual na casa de algumas pessoas. O casal Perácio, que era a família que praticamente desenvolveu, né, essa mediunidade de Chico Xavier, não estavam presentes. O seu irmão José Xavier estava doente, então ele estava sozinho, e bateram na casa dele dizendo que tinha uma casa com uma menina em convulsão, em processo obsessivo extremamente aflorado. E ele sozinho falou assim: poxa, se eu incorporar esse espírito, quem vai doutriná-lo? Como é que eu vou fazer uma assistência espiritual se não vou ter um doutrinador do lado? E ele ouviu falar de um senhor que inclusive carregava sempre uma Bíblia embaixo do braço e que tinha uma boa eloquência ao falar, e que foi recomendado então para que acompanhasse o Chico para falar do Evangelho no momento em que a entidade incorporasse. E o Chico encontrou com ele e se mostrou disposto em ajudar. E foram até a casa da pessoa, era uma jovem em grande convulsão na cama. E aí então, o Chico Xavier